Se hoje eu te perguntar qual tem sido a sua luta, qual seria a sua resposta para mim? Você me diria que a sua luta tem sido no casamento, tem sido na educação dos seus filhos, sua vida tem sido na área profissional, onde talvez você esteja sofrendo uma perseguição. Qual tem sido a sua luta hoje? Porque se a sua resposta foi alguma das que eu falei, você está lutando errado. Porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades. E eu não sei você, mas o meu maior problema, a minha maior luta hoje tem sido contra mim mesmo, contra o meu eu, contra as minhas vontades, contra as minhas opiniões, que são muitas. A minha luta tem sido contra a minha inveja, porque essa questão de internet hoje em dia, às vezes a gente vê a vida de pessoas que não são realmente o que mostram, sabe? E a gente acaba achando que a nossa vida não vale de nada, não tem sentido. A gente acaba achando que as lutas vêm só para nós, que as pessoas não têm luta por aquilo que elas mostram, porque essa é a realidade. As pessoas mostram aquilo que elas querem. Então a gente vê pessoas sorrindo nas redes sociais, mas dilaceradas por dentro. E então essa tem sido a minha luta nesses dias. Eu tenho lutado contra mim mesmo, contra as minhas vontades, quando eu quero opinar onde eu nem fui chamada. Então essa tem sido a minha luz, essa tem sido a minha luta nesses dias, onde eu tenho escutado muitas vozes falando na minha cabeça, onde quando eu tenho algum sonho, algum projeto que vem no meu coração, e ali eu olho e falo, Senhor, não é para mim, é muito grande, Senhor, é um passo muito grande, eu não tenho tempo, isso aí vai exigir tempo de mim, eu não tenho tempo. Mas não é que a gente não tem tempo, é que as nossas prioridades são outras. Então, não fala que você não tem tempo, porque Deus nos deu 24 horas no dia. Cabe a nós saber administrar essas 24 horas no nosso dia, colocando as prioridades em seus lugares. Então, não permita que essas vozes paralisem você. Não permita que essas vozes digam que você não é capaz, porque você é capaz. Não será fácil, porque romper, conquistar território inimigo não é fácil. E eu não digo assim nem inimigo, mas conquistar território não é fácil. A gente vê hoje em dia como está difícil para a gente conquistar alguma coisa. Se não for um boleto ou outro, a gente não consegue conquistar. Mas estamos conquistando. É isso que eu queria deixar para você nesse dia. Continue, não deixe que as vozes te paralisem. Não permita que nada diga que você não é capaz. Então não diga que você é capaz. Em Marcos 9:23 está escrito que tudo é possível ao que crê. Onde Jesus foi questionado por um pai que tinha o seu filho possesso. Ali, não é que o homem era um incrédulo, mas ele estava tão cansado com as suas batalhas. E eu digo isso porque eu sou uma mãe atípica e travo batalhas diárias para conquistar território,
para ter uma melhor qualidade de vida para o meu filho. Então, eu entendo esse pai, que ele já estava esgotado, sabe? Vendo seu filho ali, ó, se machucando e ele tentando, e eu creio que ele clamava ao Senhor, porque senão ele nem teria ido atrás de Jesus, sabe? Então, eu entendo aquele homem. E ele buscou no lugar certo, ele foi no lugar certo. Então eu queria te dizer hoje, busque no lugar certo, porque tudo é possível que crê. Essa foi a resposta de Jesus para aquele pai que estava com o seu coração apertado, aquele pai que estava vendo seu filho naquela situação e ele estava travando a sua batalha com o seu filho. Porque eu estava fazendo isso também, eu ficava tentando conter o meu filho. Então, no momento em que ele foi buscar no lugar certo, na fonte certa, ele falou: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faça. Faça, porque eu já não aguento mais vê-lo dessa forma. Senhor, se o Senhor pode, faça, porque eu procurei os seus discípulos e eles nada puderam fazer por mim, mas o Senhor, se puder, faça para mim. E o Senhor disse a ele que tudo era possível ao que crê. Então, se você crê, você vai romper. Se você crê, você vai vencer. Cabe a você colocar as suas prioridades. Senhor, mas eu não estou conseguindo. Não, não é que você não está conseguindo, você não está tendo tempo. Você não está priorizando. Não é que você não está tendo tempo, você não está priorizando aquilo que é importante. E o que acontece quando a gente não prioriza aquilo que é importante? A gente acaba podando as coisas. A gente acaba fazendo ao contrário a vontade do Senhor. A gente não vai na fonte, a gente não vai na raiz, a gente não vai no nosso verdadeiro inimigo, a gente fica só podando. E isso é cansativo. Meu Deus, como isso cansa, como isso cansa. A gente está lutando errado. Então hoje eu te convido a lutar da forma certa. Buscar ao Senhor. Buscar aquele que é o único que pode. Então creia. Porque a gente não pode nada. A gente não pode nada. Essa luva, ela não pode fazer nada. Ela está aqui, ela não tem vida. Ela não tem vida. Mas a partir do momento que eu visto essa luva, ela vai ganhando movimento. Ela vai ganhando vida. Assim é o Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele não vai invadir o seu coração. A palavra diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e contigo cearei. Mas tudo depende de nós. Agora essa luva pode fazer. Ela pode se movimentar. Ela pode lutar. Agora ela pode. Porque ela não está sozinha. Assim é a vida de Cristo em nós. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar só dando cabeçada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Só que a gente quer lutar sem Ele. A gente quer fazer do nosso jeito. E é na onde a gente acaba cansando. Essa é a nossa canseira. Fazer do nosso jeito. Quase que a gente fala: Senhor, dá licença que o Senhor está me atrapalhando. Quando Jesus fala assim, ó, que a gente deve perdoar 70 vezes 7, a gente fala: não, Senhor, dá licença, porque ó, eu não. Mas não é assim que funciona, irmãos. A gente tem a Bíblia que nos ensina o que nós devemos fazer e lá tem situações diversas. Tudo que a gente passa hoje em dia tá lá.
Não tem nada de novo, assim como Salomão falava, sabe? Então, não fica se desgastando. Não se desgaste sozinho, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Assim como eu também não. E por isso que eu falo que a minha maior luta é contra mim mesma, porque eu me limito. Eu dou ouvido para as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Então, eu quero te falar uma coisa só. Se de tudo que eu falei até agora você não lembrar nada, lembra disso, Marcos 9:23. E se agarra nessa palavra. Se agarra com toda a força que você tiver. E quando vier a adversidade, Senhor, meu marido tá me dando trabalho que eu não tô dando conta, Senhor, Senhor, é seu filho, cuida pra mim, porque olha, nesse momento você respira fundo e escuta a voz de Jesus falando: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E avança. Tá difícil. Tudo é possível ao que crê. Em Romanos 8:32 está escrito assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como? Como uma pessoa, como Deus que viu o seu filho sendo moído, tudo que Jesus passou, como é possível que ele não vai resolver essa situação? Põe isso na sua cabeça, só isso, só. De tudo que eu falei aqui, você fala, nossa, Cíntia, você falou demais. Então eu te falo isso. Se Deus deu seu filho para te ter, por que não vai resolver seu problema? Eu vou te bater. Eu vou bater. Põe isso na sua cabeça. Esquece esse monte de voz que diz que você não vai chegar. Isso é mentira. É ilusão de Satanás. É ele querendo limitar você. Não aceita. Não aceita. Você não é uma pessoa vazia. Você não está sozinha. Põe isso na sua cabeça. Você tem o espírito de vida dentro de você. Então haja como tal. Avança, porque você já é vencedor. Você é vencedor em Cristo Jesus, você já é vencedor. Não acredita nessas mentiras. Você é escolhido, você é importante. E tudo é possível. Você vai avançar, você vai alcançar, você vai conquistar território, pessoas para o reino dos céus. Então não acredita nas mentiras que Satanás tem falado na sua mente, assim como ele fala na minha diariamente. Para de acreditar. Para. Porque Deus é contigo. E você, mais Deus, é maioria. Não esqueça disso. Que Deus abençoe o seu dia e que você avança. E depois você vem me contar, viu? Porque eu adoro ver os comentários. Vocês são maravilhosos. Vocês são incríveis e vão chegar em lugares inimagináveis que o Senhor tem para vocês. Que Deus abençoe o seu dia.